Muda a versão para mim, por favor. A palavra do Senhor diz assim: mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora vamos abrir em Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficardes firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, verso 15, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus de bondade, misericórdia e amor. Senhor, nesta noite, mais uma vez, eu estou aqui com o privilégio e a honra de estar lendo e falando e ministrando a Tua palavra. Mas eu sei, Pai, que em mim não há força alguma, mas os meus olhos estão postos em Ti. Aqui, Pai, está apenas um vaso de barro. E a Tua palavra diz que há vasos, numa casa, há vasos de prata, de ouro e de barro. E aquele que se purificar e buscar, o Senhor usa como vaso de honra. E eu peço a Ti, tenha misericórdia de mim. Me deixe ser um vaso de honra hoje na Tua casa. Meu Pai, eu quero dizer a Ti, e o Senhor sabe, o Senhor quem conhece os nossos corações. O Senhor sabe que não há nenhum, Pai, nenhuma força em mim, porque a minha força e a nossa força, ela venha do Senhor. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo venha colocar no nosso coração, na nossa mente e nos nossos lábios aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E já, Pai, Te devolvemos a honra, a glória, o louvor e a exaltação para a glória do nome de Jesus. Amém? Podeis vos assentar. A palavra do Senhor diz que haveria tempos difíceis, tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo nesses dias. São dias maus, dias difíceis, dias de trevas. Nós sabemos que, como lemos aqui, a palavra do Senhor diz que aquele que quer servir ao Senhor piamente, com sinceridade, com integridade, esse vai sofrer perseguições. E é por isso que nós temos visto as perseguições que têm acontecido. Aconteceu no passado e está de uma forma tremenda nesses últimos dias. Nós vemos que a iniquidade tem tomado conta da face da terra. Se ligarmos a televisão ou até mesmo indo nas redes sociais, só se fala em violência, só se fala em morte,
só se fala em traição, só se fala em mentira, só se fala em coisas que contradiz e ofende a palavra de Deus. E nós devemos nos alegrar nisso, porque a palavra do Senhor nos afirma que quando todas estas coisas começarem a acontecer, nós devemos regozijar e alegrar, porque está próxima a nossa redenção. E isso quem falou foi Jesus, não foi um escritor qualquer, foi o mestre que disse isso. E nós temos que viver não conforme a aparência do mundo, mas nós temos que viver conforme a palavra de Deus, porque é ela que vai nos armar, é ela que vai nos equipar, é ela que vai nos preparar para ir contra as astutas ciladas do inimigo. E interessante que nós podemos ver que nós estamos numa guerra, e a guerra que nós estamos, nós batalhamos para o céu. Há uma luta travada entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E nós fomos chamados pelo Senhor para batalhar no seu exército celestial. Nós fazemos parte de um exército celestial, ainda que estamos na carne, mas a palavra fala que quando o Senhor nos arma, a nossa luta não é mais contra carne e sangue, ela é contra as hostes espirituais da maldade. Mas quem nos arma é o Senhor, através da sua palavra, através da oração e através do poder dele, porque a palavra que nós lemos disse que nós devemos nos fortificar no Senhor e na força do seu poder. Eu tentei entender nessa minha fraca inteligência ou fraquíssima sabedoria, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que o Senhor já é o Deus Todo-Poderoso, mas a força e o poder de Deus é Jesus e o Espírito Santo na nossa vida. É nesses três que nós devemos nos fortalecer. E aqui, quando nós nos fortalecemos, nós seremos como soldados fortes, que a palavra do Senhor diz que nós saltaremos muralha, nós desbaratamos exército, mas não por nós mesmos, mas com a força do poder do Senhor na nossa vida. E a palavra do Senhor nos faz entender que o apóstolo Paulo, ele, em todas as suas pregações, em todos os seus ensinamentos, ele se coloca como um soldado, e todos nós, e toda a igreja do Senhor como um grande exército. É tanto que ele ainda diz para Timóteo, e até mesmo no final da sua carreira ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Aleluia. Ele sempre se preparava e sempre usava a linguagem de um soldado, que verdadeiramente nós estamos na guerra. Podemos perder algumas batalhas, mas a guerra no final ela é nossa, porque quem peleja por nós é aquele que vai cavalgando sobre as nuvens. Aleluia. A palavra de Deus fala numa analogia tão tremenda, que as nuvens são a poeira dos pés de Deus. Que grande é esse Deus que peleja por nós. Aleluia. E aí nós vemos o apóstolo Paulo mandando que nós nos armássemos, que nós nos preparássemos. Porque nós que conhecemos como é o regime de um exército, o exército ele se prepara na paz, ele se prepara para a guerra. E assim somos nós. Aparentemente há uma paz, mas é aí que nós devemos estar preparados. Porque a palavra do Senhor nos alerta que quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Então nós temos que estar preparados. E quem nos prepara é o Senhor, através da sua palavra. Quando ele fala assim: olha, estejam cingidos os vossos lombos com a verdade, estejam calçados os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. É que nós devemos estar com a palavra no nosso coração, porque a qualquer momento nós vamos precisar usar a palavra do Senhor. Jesus Cristo sendo a palavra, mas ele viveu os seus dias como homem, com as suas fraquezas aqui na terra. E ele, como é a palavra, ele usou como humano, ele usou a palavra. Quando o inimigo veio contra ele e disse para ele, aquelas tentações ali no deserto que você
e eu conhecemos muito bem. Ele disse: olha, mas está escrito. E nós vemos hoje que não mudou o ataque do inimigo. Ele enfrentou Jesus frente a frente. Depois ele se ausentou. E na maioria das vezes ele influenciava pessoas, ou incorporava em pessoas para atacar Jesus. E não é diferente na nossa vida. E nós temos que estar preparados. Nós não podemos mais ser como meninos que necessitam de leite. Nós temos que estar com este alimento sólido. Porque a criança, ela é qualquer sorte de ensinamento em doutrina, ela é levado. E o crente que não é firmado no sólido, ele também, qualquer ventinho de doutrina, distancia e desvirtua ele da presença de Deus. E quanto nós temos visto esses ventos de doutrinas pelas redes sociais. Pastores que um dia defenderam e reconheceram que a igreja tinha que cumprir aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Aí de repente já começa a mudar um ponto aqui, um ponto ali, uma vírgula aqui, e distorce toda a palavra de Deus. Mas nós, como crentes já amadurecidos, nós alimentamos desse alimento sólido aqui. Nós temos que ser sempre crentes bereanos. O crente de Bereia, quando Paulo chegava para pregar para eles, eles iam nas escrituras para saber se era assim e assim que Paulo estava falando. E é assim que nós devemos ser. Nós não podemos ouvir um certo ensinamento e já de pronto tomar aquilo como uma verdade. Nós vamos para a palavra, e a palavra diz o quê? A palavra confirma, se não confirma é heresia. E a palavra do Senhor fala que Paulo disse assim: desse afastai-vos, desse nem recebais em casa aqueles que não têm esta mesma doutrina, este mesmo ensinamento. Por isso que muitos têm sofrido, a igreja do Senhor tem sofrido. A palavra do Senhor diz que, Paulo falando aqui, que nós que queremos viver a vida reta diante de Cristo, nós vamos sofrer perseguições. E está tendo uma opressão tão tremenda sobre a face da terra, sobre os principais, principalmente sobre os crentes verdadeiros, sobre os fiéis. Por quê? A igreja do Senhor continua tendo este selo, é o que está escrito na sua palavra: o Senhor conhece os seus. E a igreja, quando a igreja prega exortação, a ovelha recebe, mas o bode não aceita. A ovelha quer a exortação, o bode refuga, o bode rejeita. Muitas vezes o Senhor tem nos provado na exortação, para saber se nós somos aptos ou não a isso. A maioria dos servos do Senhor sofreram, porque nós estamos vivendo um evangelho de muito mão na cabeça, de muita leveza, de muito massageando o ego das pessoas. Mas o evangelho não foi assim no início, e não será assim também na igreja verdadeira de Cristo. Porque o evangelho, quando começou a ser pregado por João Batista dizia já: arrependei-vos, raça de víboras. Aí vem Jesus Cristo já pregando o evangelho, ele disse: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E Paulo, quando entrou também a pregar o evangelho, ele já começou: arrependei-vos. O evangelho é palavra para gerar em nós um arrependimento, não um confortamento dos nossos pecados, porque nós pecamos. Eu posso dizer e afirmar aqui para você agora, como Paulo afirmou na sua palavra, porque o Senhor veio para os pecadores, do qual eu sou o maior. Eu estou pregando aqui não porque eu sou santo, 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 não, porque só um que é santo. Mas eu me arrependi dos meus pecados. A igreja verdadeira do Senhor arrepende-se dos seus pecados. E como arrependemos do nosso pecado? Quando a palavra do Senhor ela vem como espada no nosso coração. Ela é viva, ela é eficaz, ela produz o efeito para o qual ela foi enviada. E o ministério de Jesus, o ministério e a palavra do Senhor fala sempre em arrependimento. Mas nós temos visto aí que muitos têm pregado para o deleite das pessoas,
Como dissemos aqui, a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos, muitos amontoarão para si doutores, para pregar somente aquilo que eles querem ouvir, porque a verdade já lhes são como comichões no ouvido. Se aqui pregasse, eu disse, vou repetir, porque quando nós pregamos esta palavra, Paulo fala que muitas vezes, em cartas, ele repetia a mesma coisa, e é necessário. Se pregássemos aqui só prosperidade, e bem que Jesus e Deus, nosso Deus é o Deus da prosperidade, mas há um processo a qual nós devemos seguir para que a prosperidade venha sobre nós, que é em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, a prosperidade, ela nos é acrescentada automaticamente. Quando nós estamos na obediência, ainda que podemos passar na obediência, passar por provação. Isto é uma verdade, nós podemos ver na Bíblia que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E olha a provação que ele passou. E nós vemos também que Davi era um homem, segundo o coração de Deus, passou por tribulação. José, todos eles passaram. E nós vamos padecer perseguições, sim. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar por isso. E que nós devemos nos fortalecer. Porque o Senhor, Ele nos prepara, Ele nos prova, Ele deixa vir as acusações, os levantes, tudo. É para nos preparar como um bom soldado. Como um recruta que não tem conhecimento, não tem experiência nenhuma, vai para uma batalha. Não tem condição, ele tem que ser preparado. E o Senhor sabe como preparar a cada um de nós. Há momentos em que a gente ouve coisas, acontecem coisas com a nossa vida, que a gente chega a ter perguntar: Deus, cadê o Senhor? O Senhor não é mais na minha vida, o Senhor não fala comigo. Mas Deus, em nenhum momento, Ele tirou os olhos dele de nós. Em nenhum momento. O Senhor, Ele continua a nos observar. Ele continua a nos olhar. Aleluia. E não pense você que você se acha pequeno, que o Senhor não está olhando para você. Ele está olhando sim. Da mesma forma que aquela viúva veio e lançou suas moedinhas ali naquele templo suntuoso, e aonde tinha ali príncipes, aonde tinha rei, aonde tinha governadores, aonde tinha ali todos os povos famosos da cidade, mas os olhos de Jesus estavam fixos naquela mulher, naquela atitude dela. E ele ainda repreendeu os outros, disse: os outros deram aquilo que lhe sobejava, mas essa me deu tudo o que tem. Então o Senhor, Ele nos contempla. Deus, Ele sabe qual é o meu e o teu limite. Deus sabe nos provar, Ele sabe aonde tocar na nossa vida. E eu aprendi algo, que quando nós estamos passando numa luta, numa prova, e se a gente falar com Deus: Deus, o Senhor pode tocar em tudo, mas menos nisso aqui. É nisso aqui que Deus vai tocar. Porque Ele quer e vai trabalhar na nossa vida. Nós vamos padecer perseguição, sim. E Paulo, ensinando como um soldado, ele foi um que mais sofreu perseguição. Que perseguição sofreu Paulo? Nós sabemos que todos os homens da história sofreram perseguição, tiveram sentenças de morte. Interessante é que, se for olhar para a vida de Moisés, Moisés teve uma sentença de morte antes de nascer. Porque antes de nascer, o faraó já tinha dado um decreto, dizendo: olha, toda criança que nascer, se for mulher, preserve a vida, mas se for homem, mate. Antes de ser gerado, antes de nascer, já tinha recebido uma sentença de morte das trevas, mas o céu já tinha um projeto. Aleluia. O projeto de libertação do povo do Egito. E Deus tem um projeto na minha vida e na tua. As sentenças vão ser anuladas. As sentenças não vão surtir efeito, porque o nosso Deus, Ele é conosco. E se for olhar também José. José, aos 17 anos, vem José todo elegante, todo bonito, passeando ali nas redondezas ali de Siquém, indo até Dotã, e de repente os seus irmãos o veem e já lançam uma sentença de morte. Vem lá o sonhador Mó, vamos matá-lo agora e veremos o que lhe será dos seus sonhos. 17 anos, ainda na sua juventude, cheio de vida, já recebendo uma sentença de morte. E o primeiro obstáculo que ele teve foi uma cisterna. Mas nós sabemos que quando Deus tem um projeto,
Uma cisterna é apenas um degrau a mais para chegar no objetivo e na nossa vitória. Aleluia. E aí nós vemos que o próprio Jesus, aos 2 anos de idade, recebe uma sentença. Que Herodes, quando ficou sabendo, ele falou assim: agora matem todas as crianças de 2 anos. E eu quero ver se esse rei vai viver. E já estava escrito lá em Jeremias. E era Raquel chorando por seus filhos. Aí houve-se um lamento e choro em Ramá. Era Raquel chorando os seus filhos, quando mataram todas aquelas crianças. Mas Jesus foi preservado, porque Deus também tinha e tem uma grande obra por Ele. E tem na minha vida e tem na tua vida. Então não se preocupe com as aflições. Se você não estiver passando por aflição nesses últimos dias, eu peço a ti, reveja os teus conceitos. É a obra do Senhor. É os dias de treva, e nós vamos vencer. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Aleluia, oh glória. Há momentos difíceis, pastor Rogério, que só Deus sabe. O nosso choro, o nosso lamento. Muitos olham nas nossas vidas, olha a vida do senhor, olha a vida do outro irmão, da irmã, e acha que está tudo bem. Não, mas na nossa intimidade, pode estar na rua, mas está falando com o Senhor em Espírito. Deus está vendo, Ele está contemplando, Ele está sabendo de tudo o que se passa na nossa vida. E Ele é Pai, e Ele nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Aleluia. O inimigo não pode nos roubar de Deus. Só se eu e você desistir. Mas a mensagem de hoje é perseverar. É de perseverança. Arme com as armaduras de Deus. Persevere. Não desista. Porque na palavra do Senhor diz lá em Mateus que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não entramos nesta guerra e nem nos alistamos nesse exército para ser perdedor, não. Nós já entramos no exército vitorioso. Aleluia. Nós já entramos em um Deus poderoso que diz que o anjo dele vai sempre adiante de nós. E Ele, o Todo-Poderoso, a nossa retaguarda. O que nos poderá fazer o homem? Porque Ele diz na sua palavra, agindo Ele, quem é que vai impedir? Muitos aqui ou na internet podem estar pensando, eu vou desistir, eu vou parar. Quanto mais eu busco, mais a situação fica difícil. E eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu vejo que o ímpio, ele prospera, ele vai bem, ele está curtindo, ele está no forró, ele está na praia, ele está em tantos lugares, e eu aqui padecendo necessidade. Aleluia. Mas ele não tem o principal que eu e você temos. Ele não tem Jesus, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem Deus, ele não tem paz. Eu te afirmo isso. Aleluia. E nós podemos ver na palavra do Senhor. Por favor, abra em Eclesiastes capítulo 8, verso 12 e 13, parece que é. Olha só. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem. Olha só, gente, não é Carlos falando, é a palavra. Contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Aleluia, oh glória. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. O nosso Deus, Ele é justiça. Como nós já falamos aqui, porque o Evangelho e a palavra de Deus tem um selo. É que Ele conhece os seus. Ele sabe quem teme. Aleluia. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem nos guardado como a galinha junta debaixo de si os seus pintinhos. Aleluia. Vai algum animal feroz ir para cima de uma galinha quando ela agarra os seus pintinhos? Nem a mais feroz serpente consegue atingir.
Nem o mais feroz animal consegue roubar-lhe. E é assim que Deus nos guarda. E Jesus, quando ele desceu ali, ele olhou no monte: ó Jerusalém, Jerusalém, você que mata os teus profetas e apredeja os meus ungidos. Quantas vezes eu quis ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quiseste, mas nós queremos. Ai, a tua palavra diz que aquele que habita a sombra do Onipotente, ele no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Descansa, é o Senhor que promete na sua palavra. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por diversas vezes a palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. E muitos acham ainda que Deus não está falando, mas Deus está falando. Deus não está revelando, está sim. A maior revelação é a palavra de Deus. Aleluia. Eu poderia contar 1001 histórias seculares aqui, mas não moveria um segundo só das cordas do seu coração. Mas quando falamos uma vírgula ou uma palavra do Senhor, ela faz algo que você nem imagina. A palavra do Senhor diz que ela é fogo, é um martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor é que nos fortalece, ela que nos dá força e nos dá a ousadia de estarmos aqui. É por ela, é por Ele que nós estamos aqui. E Deus não quer que nós venhamos a desistir, porque os dias estão apertados, os dias estão difíceis, mas uma coisa nos alegra, porque o Senhor nunca nos enganou. Ele diz lá em João 16:33, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Ele diz lá em Mateus 7, se não me engano é 13, eu não sou muito bom nos evangelhos, pastor, é sobre a porta. Ele não falou que a porta era larga e que o caminho era espaçoso, não. Era estreito, é apertado mesmo. E é assim. E a palavra do Senhor diz que são poucos que entram por ela. Aleluia. Por quê? Por que essa igreja está com o número que está? É porque é porta apertada mesmo. Como o pastor sempre prega aqui, não é por causa de usos e costume não. Esses perecem com o tempo. Mas é por causa da verdadeira palavra que é ministrada. É palavra de correção, é palavra de despertamento. É palavra para nos alimentar solidamente. Não um leite que você toma aqui rapidinho, de repente você está com fome de novo. Mas a palavra do Senhor não. Ela te alimenta, ela te fortalece, ela te dá o entendimento. Aleluia. E aí, como nós estamos falando em soldados, Paulo foi um grande exemplo para nós. Ele é, entre os pregadores, aquele que mais padeceu, que mais sofreu. Não estamos falando, quando nós falamos é o mais, exceto Jesus, que esse é acima de tudo e de todos. Estamos falando de homens cheios de defeito e falha igual eu e você. Paulo chega a se considerar o maior dos pecadores. Paulo, ele se humilhava, ele se subjugava o seu corpo à escravidão, para que em tudo Cristo fosse pregado. Paulo, ele foi perseguidor, depois ele foi perseguido. Mas ele jamais reclamou do Senhor. Ele se gloriava nisso. E nós podemos ver aí em 1 Tessalonicenses 3, verso 3 e 4. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Na minha tradução aqui fala que nós não devemos nos preocupar com as tribulações, porque para isso, pastor Rogério, nós fomos destinados a aflições, a tribulações. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Paulo estava ciente. De que ele ia padecer perseguições. Paulo estava ciente. E o Senhor sempre aparecia a ele
e o fortalecia. Paulo, certa feita, em uma cidade, ele estava lá e pregando, e de repente negaram e perseguiram ele. Aí na noite ele disse assim: eu vou partir, vou sacudir a poeira dos pés. Aí o Senhor disse para ele assim: olha, não, continue aqui e pregue, porque eu não vou deixar ninguém te fazer mal. E Paulo pregou lá aproximadamente 1 ano e 6 meses. Aleluia. Pode levantar, pode te xingar, mas Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco, Deus é conosco. Ele nos chamou e Ele nos capacita. Então Paulo estava sempre sendo fortalecido por o Senhor. Paulo, ele conheceu Jesus, ele diz assim, como se fosse por um aborto. Os discípulos, os 12, conheceram Jesus quando foi chamado por ele. Paulo já teve um privilégio maior. Eu penso que foi um privilégio maior, porque eles conheceram Jesus na sua forma humana. Mas Paulo conheceu ele já glorificado, aleluia. Que a palavra do Senhor diz que ele, quando contemplou a glória, ele caiu por terra e ele ficou cego pelo resplendor da glória de Jesus. Mas Paulo, ele se humilhava, ele falava, eu não sou digno. E quando ele ia falar de si, ele nem citava o seu nome. E ele diz um dia que ele conheceu um homem que se é o primeiro ou terceiro céu, ele não sabe, se no corpo e espírito, ele não sabe. Mas ele foi levado a um lugar onde ele viu coisas inefáveis, que não era lícito falar ao homem. Ele não falou, desse eu vou me gloriar, mas ele não citou o nome dele, para que não fosse idolatrado. Porque o único que deve ser adorado é Jesus. É Ele. E é por isso que nós estamos aqui. É por amor a Ele. Vale padecer perseguição por amor a Ele. A palavra do Senhor diz que Paulo, quando ele era perseguido, quando ele estava preso e nas suas cadeias ele pregava ousadamente a palavra, isso incentivou os outros pregadores que não temeram e começaram a falar o amor de Jesus. É para isso que tem a perseguição. A perseguição, a aflição, ela vem sobre o povo de Deus, mas não para destruí-lo, mas para fortificar, para fortalecer, para que eu e você tenhamos experiência com Ele, para quando as coisas acontecerem, você não temer. Aleluia. Nós vamos passar ainda por mais tribulações. Não estou jogando e nem amaldiçoando você, é a própria palavra que fala que nós vamos passar por aflições e por perseguições. Mas a palavra do Senhor também fala para nós não desanimar, para nós não retroceder, para não lançar mão do arado, nem olhar para trás. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos nomeados pelo Senhor. E Ele disse para que nós fôssemos e nós dessemos frutos, e que o nosso fruto permanecesse. Porque não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu. Cabe a nós perseverar. Porque tem dias que vai ser choro. Tem dias que vai ser lamento. Mas o Senhor também não tem só lamento e choro para nós. Tem regozijo, tem alegria, tem vitórias. Aleluia. E o principal, irmão, o principal nos está reservado. Que a palavra do Senhor diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem passou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Eu vou usar uma vez aqui, eu não me esqueço, tinha uma jovem, uma adolescente aqui, ela ficou possessa, ela manifestou, e ficava brincando como uma criança. Não sei se o pastor Rogério lembra, mas aí o diabo falou na boca dela, falou assim, esses crentes ficam brincando. Nós é que não pode voltar para lá. Se eles soubessem o que Deus tem para eles lá. Gente, o diabo tem que falar na boca de alguém, para ver se a gente entende. Verdade, pastor, isso, eu lembro. Falou na boca dela, nós queremos voltar para lá, mas nós não podemos mais. Porque eles não podem, porque já pecou num corpo glorificado. Eles já conheciam Deus, eles conheciam a glória toda. E eles deixaram ser convencidos por Satanás. Eles não podem voltar. Por isso que ele briga comigo e contigo a cada dia, querendo te tirar da presença dele. Aleluia.
Olha o que aconteceu com Paulo em 1 Timóteo 2,18. Alguém pode pensar assim, não, Satanás não impede. Não, Satanás não pode impedir. 1 Tessalonicenses 2,18 diz assim. Travou não, né? Olha, muitos falam, Satanás não pode impedir. Bora ver se a palavra confirma. Por isso, bem quisemos. É Paulo falando, ele escrevendo aos irmãos em Tessalônica. Aí ele falou que ele estava com saudade dos irmãos, mas ele estava preso, ele não podia ir. Ele tentou ainda, diz assim, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo falando, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Satanás, ele quer nos opor. Ele quer impedir que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Mas maior é Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cabe a mim e a você permanecer, perseverar, buscar, ainda que rastejando, ainda que gemendo, não desistir do chamado, porque nós estamos numa luta tremenda. Eu gostaria que abrisse aí, por favor, em Apocalipse capítulo 12, eu acho que é o verso 7, foi capítulo 7, verso 12. Apocalipse 12, olha só, nós estamos falando em guerra, nós estamos falando em batalha. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com eles. É o diabo e os demônios agora, não são mais anjos de Deus, são anjos caídos. E eu ouvi uma voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Um momento só, olha, a palavra do Senhor fala, e eles o venceram, fomos nós que vencemos, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho de Jesus. Por isso nós não devemos amar as nossas vidas, nós estamos numa guerra. E se morrermos nela, em Cristo, o nosso lugar é no céu, é na glória, aleluia. Verso 12. Por isso, olha só, olha a batalha que nós estamos nela. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitai. Mas olha para nós aqui na terra agora. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. É forte, não é? É verdade. É a palavra. O céu agora está em festa, está se alegrando porque o diabo lá não está lá mais. Mas ai da terra, porque ele está na terra, ele foi lançado. A palavra do Senhor fala que Miguel, o arcanjo Miguel, lançou o Satanás abaixo. E ai da terra, ai dos moradores da terra, ai de nós. Mas ainda bem que o Senhor nos deu o escape. Ainda bem que Jesus, ali na cruz do Calvário, disse que estava consumado, aleluia. E Ele ali agora permite que o véu do templo se rasgue de alto a baixo. E eu e você agora temos livre acesso ao Pai. Só depende de mim e de você. Nós não podemos desistir. Quando vier a angústia, a tristeza, não estou falando de depressão não, eu estou falando de angústia na obra, porque tem, pastor, eu estou mentindo, pastor Rogério, tem angústia na obra, tem levantes, tem macumbaria contra, tem palavra contrária, tem fuxico, em todos os lugares,
Muitas vezes a gente chora, a gente lamenta, a gente fica triste, fica angustiado. Mas quando isso vier, pode ter certeza que algo grande de Deus está por vir por nós. Não podemos desistir, o que o inimigo quer é isso, é nos impedir. Porque ele sabe, quando ele estava lá, a palavra do Senhor fala que ele andava em pedras afogueadas, é como se ele andasse em câmera lenta e as letras musicais entoavam sons de adoração a Deus. Mas ele um dia se achou, e a palavra do Senhor fala que ele era perfeito, desde a criação, até que achou iniquidade nele, e aí ele foi lançado por terra, e ele quer impedir que eu e você vamos para lá. Mas essa batalha nós temos que armar, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Armar com as armaduras de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso vizinho, é contra o arqui-inimigo de Deus, Satanás e suas legiões, as suas potestades. E essa nós só vamos conseguir vencer se nós colocarmos a nossa vida na palavra do Senhor. Acho maravilhoso quando o Senhor aqui determina as armaduras do crente. Aí fala que nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne ou sangue, mas vamos aqui para o verso 13 que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar de pé. Nós estamos vivendo dias maus. Eu nunca vi e nem ouvi tantos profetas, tantos servos de Deus, tantas mulheres de Deus passando por aflições, passando por luta, passando por perseguições. Mas é porque Jesus está voltando. Jesus está nos provando, está nos testando. Se para nós só vamos adorá-lo na festa, na alegria, ou também na tristeza e na angústia e no luto. Nós temos que adorá-lo em todo o tempo. Mas com a nossa carne nós não vamos conseguir. Precisamos estar firmados nisso aqui, nestas armaduras. E o que mais me chama a atenção é no verso 18. Além das outras armaduras, nós já tivemos aqui várias pregações sobre o capacete, sobre o escudo, sobre as proteções e tudo. Mas essa é uma arma primordial, que outros cultos atrás, nós, pela misericórdia do Senhor, Deus nos deu uma mensagem sobre um dos principais pilares de uma obra missionária ou de uma vida de vitória em Cristo, que é a oração. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E orando também, e diz, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós não podemos negligenciar a oração. A oração é a forma em que nós falamos com Deus. Deus nos ouve, Deus nos dá estratégia, Deus nos dá revelações. Por isso que ele fala em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Como nós vamos saber o segredo de Deus se nós não conversamos com Ele? É necessário, é na oração e é vigiando em todo o tempo. Assim nós estaremos fortalecidos em Cristo, em Deus e na força do seu poder. E nós vemos que o apóstolo Paulo passa uma tribulação tremenda, que é em 2 Coríntios capítulo 4, do 8 ao 11. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: em tudo somos atribulados. Olha, mas o que é que ele fala? Mas não angustiados. Perplexo, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. O nosso Deus nos guarda. Abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes nos sentimos assim? Desamparados, abatidos.
Mas nós não estamos só. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. O verso 11. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Aí quando nós vamos lá para 2 Coríntios capítulo 11, o verso 24 ao 27. 2 Coríntios 11. Paulo falando do sofrimento, das aflições que ele passou. Às vezes, a gente reclama por bem menos do que Paulo passou. Veja, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, porque só podia dar 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Eu acho que de todas essas, o que mais Paulo sentiu foi entre os falsos irmãos. É aquilo que está do teu lado, é aquilo que está do nosso lado e está nos traindo. Isso machuca, isso fere. Mas nem isso deixou Paulo desistir. E aí, muitas vezes, a gente, por uma palavra de exortação, por uma palavra de correção, porque o Senhor só repreende e disciplina todos quanto Ele ama, nós achamos ruim. Muitos até saem da igreja. Eu não gostei daquela palavra. Eu não gostei daquele tipo que o irmão falou. Mas ele falou, foi dentro da palavra? É eu e você que estamos aí, que não concordamos, é que temos que mudar. A palavra ela não muda. A palavra ela tem que ser pregada e da forma que ela é, porque senão não tem a aprovação de Deus. Então nós temos que amadurecer, nós não podemos ser esses crentes levados a toda sorte de doutrina. Não podemos ser como folhas secas. Aquele crente que não tem conhecimento, não tem leitura de palavra, não dá crédito ao que é pregado no seu ministério, ele é como uma folha seca. Qualquer ventinho leva ele para um lado e para o outro. Por isso que nós temos que nos amadurecer. E saber que as aflições que eu e você passamos aqui, a própria palavra fala que passam todos os irmãos em toda a face da terra. Aqui é apenas uma parte da noiva do Cordeiro que um dia irá subir. Eu e você estamos aqui nesta noite porque nós queremos ir para a glória. Nós não queremos dizer que somos mais santos do que ninguém, mas esse mundo não tem mostrado nada que agrada ao nosso espírito. Este mundo só tem mostrado o que agrada a carne. Este mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Mas ainda há um remanescente. Há ainda uns rabiscos da terra, que somos nós, que estamos aqui e queremos ir para a glória. Por isso que nós devemos matar a nossa carne, para poder viver em espírito e ser aprovado por Deus naquele grande dia. Aleluia. E nós vemos que todos os profetas do Senhor padeceram perseguições. Fôssemos falar em Jeremias, Jeremias viveu mais tempo sendo surrado e sendo perseguido, mas no fim Deus deu a ele a vitória. Nós vemos que Amós também, ele ainda disse, ele chegou a dizer que eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas Deus mandou eu falar e eu vou falar. E aí Deus honrou ele. E não é diferente comigo e com você. Vai parecer perseguições, aflições, vai ter momentos em que vai dar vontade de desistir, porque você e eu não somos super-homens. Mas nós não fomos chamados para isso. Podemos até pensar,
mas jamais executar o pensamento. Porque o inimigo, ele quer nos tirar, nos roubar da presença de Deus. Aleluia. Porque o lugar que era dele, eu e você tomamos o lugar. Ele era adorador a Deus, o adorador agora é eu e você. Então, ele era o orquestra, ele era o regente da orquestra que adorava a Deus. E agora esta missão é minha e sua, esse privilégio é meu e seu. Por isso que ele odeia tanto a criatura que Deus fez. E hoje nós não somos mais criaturas. Nós somos filhos agora. Porque todos quanto recebeu a Cristo, Deus lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus. E nós agora somos co-herdeiro de Cristo. E a herança de Jesus é o céu. Aleluia. Para mim e para você. Não desista, não pare. Aleluia. Oh, glória. E para finalizar, nós vamos ler o Salmo 126. Olha, é tremendo, é como se essa carta fosse para Paulo. E ela foi para Paulo. Paulo com certeza leu. Mas ela hoje é para mim e para você. Para mim e para você que estamos passando por angústia. Não porque está tudo ruim do nosso lado. É por causa da angústia no campo espiritual. É por causa das trevas. As trevas têm tentado oprimir o povo de Deus. E é necessário que nós nos humilhemos cada dia mais. O verdadeiro crente, ele sabe a hora que a angústia é Deus permitindo. Para buscar mais, para orar mais. É Deus fazendo um convite. Vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite que ele faz a mim e a você, a igreja dele. E aí, essa palavra é para mim e para você, que estamos no nosso canto. Eu estou aqui com um privilégio hoje, é simplesmente um privilégio, uma responsabilidade maior de estar aqui na frente, falando do Evangelho. Mas aqui é só uma consequência do que nós somos lá, no campo. É uma consequência. E eu sei que você, o verdadeiro servo, aonde ele está, ele é um pregador. Ele proclama as obras de Deus. E eu sei que muitos têm se angustiado, têm entristecido, porque prega, fala, e ninguém dá ouvido. Você não vê nada acontecer, mas olha o que o Salmo 126 tem para mim e para você. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos cativos de Satanás, éramos pecadores no mundo. Os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que aqui é para o pregador, para o ministrante, para onde você tem pregado a palavra do Senhor. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida
com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Amém?